Voltamos prazerosamente falando da literatura amazonense, hoje com o professor Marcos Frederico. Quem não conhece o professor doutor Marcos Frederico? Um homem que contribuiu com a Universidade Federal do Amazonas, agora contribui com a UEA, é um homem que está ligado à literatura amazonense, com muitas obras, é um homem que é abraçado na rua pelos seus alunos. Com certeza o professor Marcos Frederico é muito amado, porque construiu muitas cabeças que estão aí no mercado de trabalho. Professor, deixávamos no final do segundo bloco um questionamento sobre a literatura amazonense. O senhor que já contribuiu tanto com a formação de bons intelectuais na Universidade Federal, agora na UEA, enfim, e muito presente com o professor Tenório em algumas obras. Como o senhor vê hoje a literatura amazonense? A literatura amazonense tem, como qualquer outra literatura, tem bons e maus autores, ficarão os bons. Agora, a literatura amazonense ela não é separada, ela faz parte da literatura brasileira. Entretanto, poucos autores do Amazonas conseguiram chegar a esse degrau maior que é a literatura brasileira. Tiago de Mello, certamente, né? Márcio Souza, a partir da década de 70, quando ele lançou Galvez, Imperador do Acre, atualmente Milton Atum, com alguns romances aí que ganharam vários prêmios. Agora, e os outros? Há muitos outros autores aí. O problema é que nós somos uma região periférica, de economia fraca. Então, nós não temos destaques. Alguns desses autores, que eu não vou citar para não criar constrangimentos, mas alguns autores tivessem nascido no Rio ou tivessem ido para o Rio, São Paulo, certamente seriam conhecidos no Brasil todo. Então, o Amazonas é como o Pará, é como alguns estados do Nordeste, em que os autores precisam sair para ficar sob a luz dos refletores do Sudeste. Senão, eles, por melhores que sejam, eles não serão contemplados com os holofotes. Aí vem várias outras questões de ordem econômica, não é? Que fazem com que nós sejamos até discriminados, a literatura amazonense ser vista como uma curiosidade. Na verdade, não existe literatura amazonense, existe literatura no Amazonas. E, na verdade, também essa questão do regionalismo é uma coisa para ser repensada. Quando eu fui participar em nível nacional de um dos prêmios aí que deu o primeiro lugar ao Milton Atum, com Cinzas do Norte, uma das acusações que um crítico da Folha de São Paulo fez a ele foi que ele teria muita cor local. Eu acho isso um verdadeiro absurdo. Se pensarmos bem, não há regionalismo. Querem que Milton e Márcio escrevam sobre o quê? Eles têm de escrever sobre a realidade deles. O problema é que, quando escrevem sobre o Nordeste e sobre o Norte, é regionalista. Quando escrevem sobre Rio e São Paulo, não são regionalistas, né? Por quê? Porque eles têm maior predomínio econômico. Então, na verdade, não há regionalismo. O regionalismo é quem considera... O regionalismo só existe em função de quê? De que é uma economia mais forte do que a outra. O José Ramos Tinhorão, que é um crítico de música, disse que não há som universal. O som universal é o som regional de alguém que predominou economicamente sobre os outros. Nesse caso também não há regionalismo em literatura. O que existe é a literatura de alguém que perdeu uma batalha econômica e se encontra num patamar financeiro menor do que o dos outros. E ainda temos o problema da distribuição, a saída do livro a partir das editoras daqui. Isso é outro fato. Distribuição, né? Antigamente era muito difícil produzir e lançar um livro. Hoje em dia é muito fácil, relativamente fácil. Não é? O problema da distribuição é que é difícil. Isso agrava, sem dúvida, o problema.
Agora, professor, nós podemos dizer que a obra é uma viagem histórica na antologia? É uma antologia histórica desse momento? Não só desse momento, ela é histórica, desde os primórdios, desde que o Paulino de Brito lançou os Contos Amazônicos, que é a primeira obra de um indivíduo produzida por ele, pensada por ele, imaginada por ele, embora com motivos amazônicos. E também um pouco antes, desde as pesquisas efetuadas pelo João Barbosa Rodrigues, né, no final do século XIX. Antes disso, não há registros, pelo menos que nós tenhamos tido contato com eles. Planos para o futuro. Obras que poderão surgir brevemente ou a longo prazo? E nós temos, eu e Tenório, em um embrião de um curso que nós demos, que é uma introdução à literatura brasileira. Queremos lançar este livro. Na minha proposta, continuará sendo sempre uma introdução, porque a literatura brasileira é tão vasta que ninguém vai passar do pórtico. Será uma introdução. Plano individual, eu quero lançar a história da literatura regional. Em mais um ano. Agora, todo esse trabalho, professor, eu ainda há pouco presenciei uma aluna que, ao tomar conhecimento do seu livro, imediatamente comprou e pediu um autógrafo. O que é que fica para o homem, professor Marcos Frederico, a construção de tantos valores desse momento acadêmico? Eu tenho sido muito feliz como professor, né? Aliás, tenho me dedicado mais a ser professor do que escritor, isso de certa maneira me prejudica. Até porque a gente só é verdadeiramente respeitado quando passa a escrever, quando é um professor escritor, as pessoas cobram disso. Eu passei muito tempo para lançar livros, mas como professor, volto a insistir, eu tenho sido muito feliz, tenho os alunos, salvo exceções, claro, mas eles gostam bastante de mim, eu tenho construído ao longo do tempo uma bibliografia crítica sobre a literatura regional, que não havia. Muitas vezes, quando eu orientava dissertações no mestrado, os alunos diziam, mas professor, mas cadê a bibliografia? Eu dizia, não tem, você vai fazer uma. Né? Então, hoje em dia, se você quiser estudar o Pereira da Silva, há uma dissertação sobre ele, sobre o livro Poemas Amazônicos, se quer sobre Astrid Cabral, tem, se quer sobre Erasmo Linhares, tem, se quer sobre a mitologia dos índios maués, recentemente foi defendida uma na UEA, que foi orientada por mim, também tem, sem citar nome de nenhum, para também alguém não ficar enciumado que eu esqueci. Então, eu tenho me dedicado a isso, a construir uma bibliografia crítica sobre a literatura regional. Né? Se alguém quiser falar sobre Benjamin Sanches, tem que recorrer à dissertação da aluna que fez sobre Benjamin Sanches, e assim tem sido, né, essa minha atuação profissional. Tá certo. Professor, nós estamos chegando ao final do programa. Eu tive um prazer imenso de conversar com o senhor, até porque sou um fã particular da sua produção, da sua forma de produzir. Posso dizer que sou seu amigo e guardo com muito carinho essa amizade pelo respeito que tem pelo seu trabalho. E agora o senhor tem a oportunidade de se despedir. Bem, telespectador, agradeço a sua atenção. Seria demais eu, depois de tudo que eu disse, ainda fazer mais uma propaganda do meu livro. Mas eu acho que eu fiz com a intenção de lhe dar prazer, porque a leitura é isso. É, sobretudo, um prazer. Tem que ser assim, tem que ser gostoso, senão não vale a pena. Eu e Tenório fizemos o livro com essa intenção. E, sobretudo, em meu nome do Tenório, que não pôde estar aqui presente, agradeço mais uma vez a sua atenção. E a Rede Amazônica também por ter me dado mais uma vez esta oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, eu quero sugerir para você, telespectador, especialmente da Amazônia, a Antologia do Conto do Amazonas, a obra do professor Marcos Frederico e professor Tenório Teles. Mas você quer conhecer um pouco do professor Marcos Frederico, um pouco da sua obra? Isso é muito fácil. Você vai ao nosso site. Te dou agora o endereço eletrônico www.literaturaemfoco.com.br. Lá você encontra um ícone Fale Conosco.
Mande a sua mensagem, mande sua crítica, mande sua sugestão. Você que é escritor da Amazônia, mande seu livro para nós divulgarmos. Olha, estaremos juntos no próximo programa. Te espero, hein? Até o próximo programa. Até lá.